Essa aula é bem tranquila também. Começou a gravar. Essa aula ela é bem tranquila. é, Vocês vão ver também que eu não tô correndo com essa parte de matéria do Brasil, diferente da história geral, que tá mais corrida, porque essa parte cai bastante no Enem, nos vestibulares, então eu vou com mais calma. E aqui a gente vai falar sobre esse período do fim do Brasil colonial, que vai ser a, o início da economia do café até a crise do sistema colonial como um todo, que não é uma coisa que acontece só no Brasil, acontece em toda a América. Quem que entrou agora? Desculpa que eu vi. Eu não vi quem entrou, mas olá. Enfim, esse é um período que a gente vai ter diversas contradições, né, no sistema colonial que vão levar ao seu fim, vão ter diversas rupturas. E aí a gente vai entrar para o período do Brasil Império, que vai ser a próxima aula, e a próxima aula vai ser bem corrida. Eu quis colocar aqui, né, manter essa linha do tempo do Brasil colonial, que a gente tem aqui como o início do fim, né? O início do fim, a crise do sistema colonial, e eu quero colocar que vocês entendam, né? Que, como eu falei para vocês, tem historiadores que dividem essas partes da história do Brasil colonial em ciclos, o ciclo do açúcar, o ciclo do ouro, o ciclo do café, mas ainda assim são ciclos que estão associados às novas estruturas sociais, econômicas e políticas que vão surgindo na América colonial. E o interessante desse fim do período da crise do sistema colonial, a gente tem o surgimento do café do Vale do Paraíba, que a gente vai ver em detalhes, e, ao mesmo tempo, eles vão tentar manter as estruturas coloniais e elas, ao mesmo tempo, não vão conseguir se sustentar, porque o mundo está mudando, o próprio sistema colonial está mudando. Então, a gente vai ter essas contradições de uma forma bem evidente no período do café, do início do café. Aí, eu já vou aqui para o mapa, porque a gente vai ter essa mudança de ciclo econômico ali para a região do café, que esse início vai ser no Vale do Paraíba, que é essa região entre o Rio de Janeiro e São Paulo, onde tem, por exemplo, no caso de São Paulo, Jacareí, Taubaté, vai até essa região de Campos do Goyatacazes, no Rio de Janeiro, e ela surgiu através das rotas comerciais do ouro. Então, por exemplo, ouros ali do interior de Minas, da região do Centro-Oeste, ele ia ser levado principalmente para os portos do Rio de Janeiro, né? Porque era a região mais próxima para exportação para Portugal. E através dessas rotas comerciais, dessas diversas estradas que vão se criando, vão começar a surgir latifúndios para abastecer a economia interna do ouro. Na realidade, no caso, no início não são latifúndios, são fazendas pequenas de pecuária, fazendas para produtos, para suprimir, né, a necessidade de alimentação da região do ouro, das regiões urbanas do ouro, e aos poucos vão começar a surgir essas fazendas de café, porque percebem como a terra na região do café, da região do Vale do Paraíba, é extremamente fértil. No início lá da colonização, já tinham percebido que era uma terra fértil. Quando os bandeirantes começam a adentrar as terras e começam a criar suas próprias fazendas, eles vão notando como essa terra é fértil. Só que o interessante é que vai ter um boom estrutural de diversos latifundiários que vão focar no café. E por que eles focam no café? Porque o café que vai ser produzido aqui na região do Vale do Paraíba, ele vai chegar lá na Europa de uma forma altamente competitiva, vai começar a render muito dinheiro, porque vai ser um café de alta qualidade, e aí é que a gente tem uma migração em massa, entre aspas, porque não existe uma migração de fato, porque é uma galera que já detinha aquelas terras, de lá daquela divisão de terras do início do período colonial, e eles vão começar a investir nessa parte do café. Só que como que eles vão fazer essas estruturas das fazendas do café? Eles vão se inspirar, entre aspas, né, nas fazendas de engenho de açúcar. Por quê? A gente tem ali a gente ainda está dentro do sistema colonial. As fazendas de café elas vão voltar, né, um pé atrás naquela coisa da lógica social da fazenda, ser uma coisa mais conservadora, da vida ser em torno da fazenda. Então, o dono da fazenda mora lá, os escravos, a família, você vive ali pela fazenda, você planta o que você come ali na mesma fazenda, que tem terras destinadas para consumo. Então, vão ser fazendas que vão ser muito parecidas com as primeiras fazendas de açúcar, né? Com aquele sistema bem fechado, bem
bem rígido dos engenhos de açúcar. Então, é aquela coisa clássica dos latifúndios, que já existiam, né? Sendo uma monocultura do café que vai ser destinado para exportação, em específico para Portugal, né? Monopólio. E vai ser utilizada a mão de obra escrava africana, embora ali naquela região a gente ainda estava tendo conflitos com indígenas por causa dos bandeirantes, do ouro e etc. Então, vai ser aquela coisa bem clássica que vocês conhecem sobre o Brasil colonial. Só que o que é interessante é que a gente vai ter essa contradição, por quê? Em que cenário que isso está acontecendo no mundo? O Brasil está ali, tinha já passado o próprio ouro vai começar a entrar em declínio, né? Ele não vai acabar, mas a gente vai ter uma diminuição da exportação do ouro, porque as jazidas não vão estar tendo o mesmo rendimento que antes. O resto do mundo está passando por uma reforma. Então, a Inglaterra ela tinha passado pela Revolução Industrial. Quem assistiu a aula de Revolução Industrial e Revolução Francesa, eu vou colocar na plataforma na segunda-feira, tá bom? Porque aí eu já coloco as duas aulas juntas. E vai estar tendo uma reforma na lógica dos estados ali na Europa, porque o antigo regime na Europa ele vai começar a ser questionado pela Revolução Industrial, pela Revolução Francesa. A gente vai ter diversas forças que vão surgir, que vão derrubar essas forças antigas, que seria a força do antigo regime que sustentava o sistema colonial. Então, sempre que vocês pensarem em sistema colonial, escravidão, vocês têm que necessariamente lembrar da Europa do antigo regime, que é o absolutismo, o mercantilismo, sociedade estamental. Eles são coisas que estão altamente vinculadas. Só que, ao mesmo tempo, elas vão começar, uma começa a ruir e a outra, evidentemente, também vai começar a cair, no caso do sistema colonial. Então, a gente vai ter essa contradição, onde a Fazenda do Café do Vale do Paraíba ela vai trazer a manutenção dos valores, né, das estruturas coloniais de lá do início da colonização, só que ao mesmo tempo vai começar a mostrar suas contradições por causa do cenário mundial e até por causa dos cenários internos que a gente vai chegar lá. E o fato principal que vai mudar toda a história do Brasil nesse sentido do Brasil colonial se tornar ter na realidade uma lógica de história diferente do resto da América Latina vai ser a vinda da corte para o Brasil. Vocês têm que lembrar da vinda da corte do Brasil, depois vocês vão ver também. Na próxima aula vocês vão ter Era Napoleônica com a Mariana. Nesse momento, vocês ainda não tiveram, então talvez isso vá ficar algumas lacunas que vocês vão solucionar um pouco na próxima aula de História Geral, com a outra professora. Porque essa parte da vinda da corte, a gente meio que deu uma distanciada no assunto de História Geral e de História do Brasil, que a gente está tentando manter sempre juntos. Só que o ponto principal só recapitulando o assunto de História Geral, que embora vocês ainda não tiveram, vocês vão lembrar e na próxima aula vai fazer mais sentido. Na Europa, o Napoleão Napoleão ele já tinha passado a Revolução Francesa, Napoleão aplicou um golpe, tomou o poder para si para estabelecer para acabar com as crises financeiras ali da França, as crises políticas, os diversos golpes que estavam se sucedendo. Napoleão se torna imperador e ele inicia as guerras napoleônicas. Durante o processo de guerras napoleônicas, Napoleão ele cria um exército francês muito forte, que basicamente os exércitos dos estados do antigo regime, como a Áustria, a própria Espanha, Portugal, não conseguem bater de frente. E a gente basicamente começa o período das guerras napoleônicas na Europa. E aí o que acontece? Napoleão tem o principal objetivo derrubar a Inglaterra, que era a maior potência marítima do mundo, era a maior inimiga da França. Só que a Inglaterra, além dela ser uma ilha, então ela tem uma dificuldade militar de acessar a ilha e tomar o poder da região, porque não existia avião e etc. Napoleão não consegue combater a Inglaterra no próprio continente. Então, ele decide fazer um esquema chamado bloqueio continental, que vai ser uma reação diplomática para tentar prejudicar a Inglaterra diplomaticamente, economicamente. Então, como que funciona? Napoleão, para tentar prejudicar a Inglaterra, ele instaura esse bloqueio, onde ele declara que todo país na Europa que manter relações comerciais com a Inglaterra vai sofrer invasões do exército de Napoleão. Então é uma ameaça mesmo. Ele basicamente fala: se vocês não cortarem relações com a Inglaterra, vocês vão ser derrubados. E o resto dos outros países ali na Europa sabiam que existia esse perigo, porque Napoleão era muito forte, ele estava avançando com muita força por toda a Europa. E o que acontece? A Espanha
e Portugal são os principais alvos do Napoleão, porque eles mantêm uma relação comercial com a Inglaterra muito próxima. E o problema é que Portugal basicamente depende financeiramente da Espanha, tem muitas dívidas por causa do Tratado de Methuen, que eu já vou comentar, né? Cadê? Eu vou falar sobre isso mais para frente. Que daqui a pouco eu comento melhor. Portugal tinha uma relação muito estreita comercial com a Inglaterra por causa desse tratado de Methuen, então, por causa das relações com o ouro, os diversos investimentos que a Inglaterra fez em Portugal. Então, Portugal não quer aderir ao bloqueio continental, porque eles sabiam que eles iam acabar se prejudicando economicamente. A Espanha também decide não aderir. E, de imediato, Napoleão invade a Espanha, derruba o rei espanhol e coloca o seu primo, acho que ele é primo, ele coloca o seu primo no trono e basicamente o trono espanhol se torna um trono da França. O rei chega a ser deposto. E nesse processo, vocês vão ver também na próxima aula, que vai influenciar muito as independências da América Latina, que eu vou comentar também mais para frente. Só que em relação a Portugal, que é o que a gente, que é o que se trata da nossa aula, Portugal vê que ele vai ser invadido, né? O rei Dom João vê que vai ser invadido por Napoleão, ele sabe que o exército português não tem a mesma força para bater de frente com Napoleão. Então, eles bolam um esquema para eles fugirem, né? Então, não é bem uma fuga, porque é uma estratégia mesmo, até de militar, diplomática, de tirar o rei daquela região. Então, ele vem com a corte para cá, com o intuito de se refugiar na colônia, até que Napoleão seja derrotado lá na Europa. E esse intuito ele tem uma lógica de, por exemplo, o rei ele não teria sido deposto por Napoleão. Napoleão poderia até tomar o trono português, mas ele não chegou a derrubar o rei da dinastia de Bragança. Então rola ali uma lógica real, né, de que a dinastia não foi derrubada. Então, não, por exemplo, não poderia haver, né, e evitar grandes golpes de outras dinastias surgirem no lugar da dinastia de Bragança, que é a dinastia do Dom João. Mas é claro, né? Muita gente me pergunta isso. E aí, o que aconteceu com Portugal? Napoleão invadiu Portugal. O rei, ele não simplesmente fugiu com todo mundo que ele conhece, ponto final, largou a população portuguesa. Ele fez um esquema da onde boa parte da corte veio para cá, que foi em torno de umas 15 mil pessoas, eu acho que talvez mais. Eu tenho os números aqui, eu já vejo. E ele deixou uma galera de confiança lá, e principalmente estrategistas militares. Ele fez esse acordo da vinda da corte para o Brasil, foi incluída, inclusive, a Inglaterra. A Inglaterra, ela escoltou, né, a corte portuguesa para o Brasil, para eles morrerem ali no meio do caminho, e a Inglaterra também ajudou a Portugal para tentar impedir que Napoleão ascendesse ao trono lá. Napoleão chega a tomar o trono de Portugal, só que tem idas e vindas no trono de Portugal, porque os defensores, né, do trono, do rei, vão sempre estar lá num processo de tentar recuperar o trono, de golpes, enfim. Portugal vai entrar num momento de crise, mas sempre vão ter pessoas que representam o rei ali em Portugal em forma de resistência contra Napoleão. Então, o bloqueio continental vai mudar toda a história do Brasil, porque a corte vai vir para cá. Num processo que a corte vem para cá, muitas coisas vão mudar dentro da própria colônia. Por quê? Para receber a corte, o Brasil era uma colônia, né? Então não tinha as mesmas infraestruturas que uma metrópole, que a Europa, etc. e tal. Para receber a corte, o Brasil fez várias reformas nas capitais, no caso, primeiro Salvador, né? Naquela época, o Rio, que chamava Guanabara naquela época, era a capital do Brasil. Só que o rei, ele primeiro vem para Salvador, porque Salvador era uma cidade mais estruturada, porque ela foi a primeira capital. Depois ele vai para o Rio de Janeiro. A corte, ela tinha o intuito de ficar na capital, porque era a capital da colônia, e a capital ela vai ser totalmente reformulada, vai receber várias reformas. A imprensa vem com a corte, várias bibliotecas, livros. Eles começam a criar universidades, que não tinham universidades aqui no Brasil, embora tivessem escolas de especialização, etc. Então, o Brasil sofre por uma reforma, o Brasil não, as capitais, no caso, Salvador e o Rio de Janeiro. E isso, eu já vou, obviamente, vai trazer consequências, porque para você fazer essas reformas de alto custo, isso vai ter, evidentemente, um alto custo para o Estado português, e depois eles vão acabar pedindo impostos em cima disso para arcarem com as despesas dessas diversas reformas.
Só que antes de eu falar sobre essas consequências, acontece uma coisa muito importante, porque a corte vem para cá em 1808. E o que que acontece? Eles imaginavam que eles viriam para cá, ficar refugiados um tempinho ali, depois Napoleão ia ser derrotado, eles voltavam. Só que aí eles viram que o negócio ia demorar mais do que eles imaginavam. Chegou em 1809, nada. Chega em 1810, eles falaram: beleza, a gente vai ficar aqui um tempo, pelo visto, Napoleão ainda não foi derrubado. O que que a gente vai fazer? O rei decide fazer mudanças na própria colônia para transformar a colônia como se fosse uma sede do próprio império. Naquele momento, o Brasil ainda era colônia, só que o que importava nesse momento é ainda manter a força do Império Português, mesmo dentro da colônia. E, para isso, ele precisava reativar as relações comerciais do que seria a corte portuguesa. Como a corte portuguesa estava aqui no Brasil, ele decide acabar com o monopólio brasileiro que tinha com Portugal, né, que estava em crise, estava passando ali pelas guerras napoleônicas, tentando resistir a Napoleão, e aí ele decide abrir os portos para as nações amigas. Então, obviamente, seria referente à Inglaterra, a principal parceira comercial de Portugal. E aí, Dom João abre os portos para as nações, e isso é muito bom para os comerciantes brasileiros. Por quê? Agora porque o monopólio português, eles seguiam à risca o preço que Portugal instaurava para venda, né? O preço para produção, a quantidade de produção também era controlada por Portugal. Então, os comerciantes não necessariamente podiam vender, eles do jeito que eles quisessem. Eles tinham que vender necessariamente para Portugal, ao preço que Portugal instaurava, ali através de acordos, etc. Mas tinha ali uma restrição, né, nas suas vendas. Com a abertura dos portos, eles poderiam negociar com vários lugares, né? Não só com a Inglaterra, mas eles meio que iam entrar na competição internacional de acordo com os preços internacionais. Então, isso acaba valorizando o trabalho, as vendas, das exportações agrícolas, dos comerciantes portugueses e brasileiros que estão aqui no Brasil. E isso, o rei Dom João, ele tem que estabelecer de novo essa relação comercial, como eu falei para vocês, por causa da dependência econômica de Portugal, né, do reino português, para com a Inglaterra. Por quê? Lá em 1703, lá atrás, eu comentei na aula de mineração, Portugal fechou um acordo com a Inglaterra chamado Tratado de Methuen, que é o chamado Tratado de Panos e Vinhos. Isso é mais para lembrar vocês, porque eu cheguei a falar sobre sobre ele na economia do ouro. Esse tratado, ele vai ser meio que a gente vai chamar de tratado que seria uma desvantagem para Portugal. Por quê? Nesse tratado estabelecia que Portugal ia vender vinho para a Inglaterra a preços mais baixos de importação, enquanto a Inglaterra ia vender os panos, né? Ela está passando pela Revolução Industrial ali, ela vendeu os panos, as roupas, para Portugal a um preço mais baixo, com menos impostos de importação. Só que é evidente que a gente consome mais roupas do que vinhos. Vinho você vende para um nicho específico, você vende para uma determinada elite, mesmo que tenha vinhos também que são do povo. Vinho, ele é uma coisa que você consome com menor quantidade, tem um preço que vai ser diferente do que o de roupas, que vai ser muito mais consumido, no caso, por isso vai acabar dando vantagem para a própria Inglaterra. Então, então, existe um conceito de que isso aconteceu no período do início da mineração, né, do ouro aqui no Brasil. Então, acreditava-se que nesse acordo entre panos e vinhos, boa parte do ouro que era extraído do Brasil, que era monopólio de Portugal, acabava sendo escoado para a Inglaterra, porque Portugal saía perdendo, né, nessas relações comerciais, economicamente. Então, meio que o Brasil ajudou a financiar a Revolução Industrial. Eu comento isso na aula de Revolução Industrial, depois vocês deem uma olhada. Então, acabou que boa parte do ouro que foi extraído em massa, explorado ao máximo aqui do Brasil, vai ser escoado para a Revolução Industrial na Inglaterra. Mas aí, trazendo para o recente, o Dom João queria abrir os portos para manter essa relação próxima, uma vez que Portugal acabava dependendo das vendas para a Inglaterra. E aí, o que acontece? Desde o momento que Dom João chega no Brasil, a gente já considera o período joanino, né, que seria o período que Dom João está aqui no Brasil, ainda dentro do Brasil colonial. Como eu falei para vocês, quando o Dom João vem para cá, junto com a corte, são 15 mil pessoas, eu acertei.
eles trazem diversas infraestruturas europeias que não existiam aqui no Brasil porque eram proibidas, né? Até mesmo, por exemplo, manufaturas, pequenas indústrias que eram proibidas aqui no Brasil. Porque você vai, a partir de agora, você tem que fazer uma produção que vai servir essa determinada corte. Muita gente, eles consomem, né, eles são uma corte que consomem produtos de luxo, que tem consumos exagerados de coisas específicas. Então, o Brasil ele vai ser todo reformado em torno disso. Aí isso vai gerar conflitos internos até mesmo com a própria elite colonial que está aqui no Brasil. Porque a elite colonial mandava em tudo, fazia o que eles bem entenderem. É claro que eles representavam a corte aqui no Brasil, e aí, de repente, chega uma corte externa e começa a, por exemplo, morar nas casas deles, porque quando eles chegam aqui no Brasil, acontece bastante muito despejo ou realocamento, eu não sei se existe essa palavra, realocação, eu acho. As cortes do Brasil, as cortes dos colonos brasileiros que já estavam aqui, eles vão ser realocados, né, essas elites, porque a corte que vem para o Brasil de Portugal precisa morar em algum lugar e, obviamente, teriam que ser locais estratégicos, locais com qualidade. Então, vai ter um conflito ali, até mesmo dentro das próprias elites que estavam aqui, junto da corte que vai vir. E, obviamente, também vai ter conflitos que vão incluir a própria população. Dentre eles, a gente tem, bom, vários, eu já vou falar sobre todos eles, mas um dos primeiros a gente pode falar sobre a Guerra Cisplatina, por exemplo. A Guerra Cisplatina é uma disputa, né, a gente vai falar sobre, na realidade, sobre primeiras disputas diplomáticas, que são as guerras que Dom João, aqui no Brasil, vai fazer com outros países. No caso da Primeira Guerra Diplomática, tem a Guerra da Cisplatina. Por quê? Como eu falei para vocês, Napoleão, lá, quando ele invadiu o trono da Espanha, ele acaba influenciando a fazer com que as colônias aqui na América Latina, então a região da Argentina, toda a colônia da América Hispânica, desde o México até a Argentina, elas vão começar um processo de independência que vocês vão ver na próxima aula. E isso já vai rompendo com o sistema colonial, porque elas negam o sistema colonial e começam a se estabelecer novos estados, né? Esses estados começam a entrar em independência e criar estados próprios que vão ser necessariamente repúblicas, né? Na América Latina, e algumas vão ser monarquias, mas vocês vão ver isso na próxima aula. Então, o que acontece? Nesse cenário onde a América Latina está passando pela independência, que são guerras que duram anos e tem vários conflitos internos, uma coisa muito louca, o Uruguai, em específico, começa a disputar pela região que vai ser chamada região da Cisplatina, que é onde tem um acesso para o Rio da Prata, que tem acesso para o mar, uma região geopoliticamente estratégica. E o Uruguai, que está se tornando um estado independente pela primeira vez, ele vai começar a querer essa região da Cisplatina. Aí o Dom João fala, não, essa é uma região nossa, né? Que é aquela região onde estavam os 7 povos das missões. Não sei se vocês vão lembrar. Porque sempre foi uma disputa entre Espanha e Portugal, daquela região. Nunca foi bem um consenso dentro dos tratados de quem era aquela região. Naquele momento era do Brasil, por causa do último tratado de Santo Ildefonso, mas com a Guerra da Cisplatina, o Uruguai tenta anexar aquela terra ao seu novo estado. Dom João não deixa, e aí inicia uma guerra, de fato, e aí a Cisplatina se torna portuguesa novamente, né? Continua sendo portuguesa, e portuguesa no caso do Brasil colonial, uma vez que o Brasil colonial ainda é português. Aí a região da Cisplatina vai ser um conflito que vai acontecer no período do Dom João, e além disso a gente vai ter, por exemplo, a insurreição pernambucana, ou Revolução Pernambucana, como vocês preferirem chamar. Essa revolução, ela é necessariamente também um conflito direto da vinda da corte, porque é aquela coisa que eu expliquei para vocês. A corte vem para cá, ela começa o Brasil ele precisa se reformular, se reestruturar, a gente tem altos gastos com reformas, e aí essas reformas vão ser aplicadas principalmente em Salvador e no Rio de Janeiro. As outras regiões se sentem um pouco abandonadas. Quando eu digo outras regiões se sentirem abandonadas, são as elites, né? Evidente dessas regiões. E dentro disso, logo em seguida, eles vão aumentar os impostos
de todo o Brasil, de toda a colônia, com o intuito de suprirem os gastos da corte que veio para o Brasil, os gastos das reformas. Evidente que ninguém vai gostar disso. E em Pernambuco, em específico, vai estourar essa revolta, essa revolução. Junto disso, essa revolta vai ser por causa dos aumentos dos impostos, né? Então, a questão do abandono, a questão dos aumentos dos impostos são os principais pontos, só que a gente tem ali também uma influência ideológica da própria Revolução Francesa que tinha acontecido, que tinha acabado com acabado não, que estava acabando, né, com o antigo regime lá na França, que propagou os ideais iluministas por toda a Europa. Então, dentro dessa revolta, dessa revolução, a gente tem essa influência iluminista e liberal nessas elites. E aí o que acontece? Essas elites, essa elite pernambucana em específico, ela se revolta e ela declara uma independência da região, só da região. E essa região, eles tentam criar um poder próprio, então vai ser um poder, uma estrutura política republicana, então eles se inspiram nas próprias independências da América Latina, dos Estados Unidos, da própria Revolução Francesa. Então, eles tentam criar um governo provisório republicano, que eles vão, dentro desse governo, eles querem manter a liberdade de imprensa, eles querem fazer divisão de poderes. Então, são todas ideias liberais, né, associadas ao iluminismo. Só que, ainda assim, seria um Estado escravista, embora republicano, embora não, ok? Eu não quero colocar essa palavra porque vocês vão ver lá na próxima aula de independências da América que todos os países que se tornaram independentes, com exceção do Haiti, eles mantiveram a escravidão. Então, é bom que vocês tenham essa visão para vocês não dissociarem a República da questão negra, da escravidão, dos direitos dos negros. Por quê? A gente tem ali a criação de diversos estados, inclusive na própria insurreição pernambucana, que são liberais, então eles pregam, pela liberdade de imprensa, pelos direitos do homem e do cidadão, igual a da Revolução Francesa, todas essas ideias de lá do iluminismo, mas eles mantêm a escravidão. Então são estados que são pautados e surgem com a escravidão. Ok? Aqui no caso da insurreição pernambucana, ela não vai durar muito tempo, ela vai ser muito reprimida, tipo, eles vão matar as elites responsáveis, ela não vai vingar. Só que eu quero que vocês relacionem esses diversos movimentos, que vai acontecer daqui a pouco também no Brasil, que a gente vai criar estados ainda escravistas. Então, são estados liberais, estados com ideias iluministas que mantêm a escravidão, que são criados em cima da escravidão. Então, não é uma coisa que se dissocia. Então, por exemplo, eu não quero que vocês entendam que são escravos republicanos, mas escravistas. São escravos republicanos e escravistas. Então, é uma coisa que está associada necessariamente nesse momento, que esses estados nascem dessa forma. E aqui o Dom João, que eu falei que gosta de frango, tem uns filmes que deturpam a imagem dele como se fosse um cara nojento, que come frango, que anda com frango no bolso. Não sei se vocês já viram esses tipos de filme, eu vi muito na minha infância. Eu não sei nem porque eu vi tanto filme dele comendo frango. Que eu lembro de Dom João, eu lembro de frango. Mas não era bem assim, tá bom? Só que é real que ele gostava de frango. Só que ele não era nojentão, mas ele era um rei, né? Enfim. E aí, beleza. Tudo isso aconteceu, o período napoleônico, corte aqui no Brasil, o período joanino, tentando se articular com as elites locais, tentando suprimir as elites que tentam se revoltar contra a corte aqui no Brasil. Então, estamos tendo no mundo uma crise do sistema colonial, né? Então, as colônias na América Latina começam a se romper. Na Europa, a gente teve as guerras napoleônicas, as ideias liberais sendo levadas para toda a Europa através das guerras napoleônicas, mas Napoleão foi capturado, ele perdeu, né, por causa, vocês vão estudar também na próxima aula, por causa do general Inverno, etc e tal. E aí, em 1815, Napoleão foi derrotado, e lá na Europa, eles fazem o Congresso de Viena, que seria um congresso onde eles vão debater condições para evitarem surgirem novos estados ou novas figuras, como Napoleão, ou como aconteceu a própria Revolução Francesa. Então, basicamente, o Congresso de Viena foi uma tentativa não fracassada, mas depois que vai ter as consequências deles, né,
de voltar ao antigo regime. Então, a gente está tendo um conflito ali, porque lá na Europa, a Revolução Francesa começa a romper com o antigo regime. A própria Revolução Industrial, de forma contraditória também. Napoleão, ele também vai ali derrubando os estados do antigo regime. Só que aí, como consequência, na América, a gente tem também a crise do sistema colonial, onde as colônias começam a se tornarem independentes, né, se desvincularem da Europa. E aí chega o Congresso de Viena e tenta reverter tudo. Tipo, evidente que não ia dar certo. Deu certo num primeiro momento, mas vai ter as consequências dele. E aí o Congresso de Viena tenta estabelecer o antigo regime, eles criam várias regras em específicos que eu não vou entrar em detalhes, porque vocês vão ver na próxima aula, para voltar a esses estados na Europa. Só que o que acontece? O Napoleão acabou levando ideias liberais por toda a Europa, que acabou tornando inevitável atingir a própria população, as próprias burguesias europeias em toda a Europa. E aí, enquanto o Congresso de Viena ele tenta reformular e tenta voltar o antigo regime, a própria população, a burguesia que também não quer voltar para um sistema onde eles são a terceira classe, né, o terceiro estado, eles acabam criando umas lógicas próprias, né, associadas ao iluminismo e começam a estourar diversas revoltas e revoluções. Depois do Congresso de Viena, a Europa vai entrar no que a gente chama de revoluções liberais, que são revoluções e revoltas que vão estourar em toda a Europa, que vão exigir direitos do trabalhador, direitos das pessoas, direitos civis, que vão, de fato, enterrar o antigo regime na Europa. Dentre essas revoluções liberais, a gente tem, acho que seria a primeira revolução de todas, a primeira revolução liberal, que vai ser a Revolução Liberal do Porto. Ela é uma revolução que acontece em Portugal, na cidade do Porto, e ela é consequência da vinda do rei Dom João aqui no Brasil. Então, tentem visualizar esse cenário mundial. A América Latina toda já tinha se tornado independente, então a gente tem estados independentes na América Latina, republicanos. O Brasil ainda é uma colônia. A Europa está tentando voltar ao antigo regime, vai estourar várias revoluções liberais. E em Portugal, o que acontece? Os portugueses começam a exigir o retorno de Dom João. Porque pensa comigo, Dom João veio para o Brasil em 1808. 1820, ele ainda não tinha voltado para Portugal. Napoleão já tinha sido derrubado em 1815. Então a ideia é que Dom João ia voltar para Portugal quando Napoleão fosse derrubado, só que ele acaba ficando aqui porque ele está controlando a colônia daqui, ele começa a criar entre aspas, raízes aqui com as próprias elites, etc. E a população portuguesa vira e fala: que palhaçada é essa? Que Dom João não vai voltar, vai abandonar a própria população. E aí eles começam, foi uma revolução ativa mesmo, a galera pega em armas, sai derrubando tudo, etc. E exigem que Dom João volte. Dom João, ele olha a situação e ele fala: beleza, eu vou voltar e vou deixar o meu filho no Brasil. É porque, inclusive, eu pulei uma parte importante. Porque, vamos voltar, vocês me desculpem. Que em 1815, ali, quando Napoleão, que eu queria a data, quando Napoleão é derrubado, Dom João, ele transforma o Brasil em Reino Unido. O que isso significa? O Brasil deixa de ser colônia e ele se torna um Reino Unido anexo a Portugal, né? Reino Unido de Portugal e Algarves, desculpa. Então, o Brasil, ele deixa de ser colônia e ele se torna reino de Portugal, então ele não é mais submisso a Portugal, ele acaba tendo um status social similar, assim, no mesmo nível de Portugal. E, além disso, como o rei Dom João estava no Brasil, o Brasil não era só Reino Unido de Portugal, ele não só tinha o mesmo patamar que Portugal, mas, principalmente, ele era a sede do reino. Então, acabou se tornando um ponto muito importante dentro do Reino de Portugal. E aí, com a Revolução do Porto em 1820, os portugueses pedem para que ele volte, e o Dom João volta para Portugal e deixa o filho Dom Pedro no trono brasileiro, uma vez que agora o Brasil também é uma parte do reino. Então, Dom João está ali na sede de todo o reino, que seria Portugal, e Dom Pedro vai ficar aqui, cada um vai cuidar do seu, só que tudo participando do mesmo reino, que vai ser um império mundial. Essa era a ideia do Dom João. Quando Dom João volta, a primeira coisa que os portugueses exigem é uma constituição,
Por isso que a gente fala que também era uma revolução liberal. Eles estão exigindo o fim desse poder absolutista do rei lá do antigo regime. Eles estão pedindo direitos e participação popular nos votos, nas decisões, principalmente participação da própria burguesia comercial de Portugal. Então, quando o rei Dom João volta, ele tem que assinar uma constituição, é escrita a constituição, e Portugal se torna uma monarquia constitucional. Só que aí, qual que é o problema? Ao mesmo tempo, como eu falei para vocês, esse vai ser um período que vai ser muito contraditório, porque a gente vai ter estruturas novas, que são as estruturas associadas ao liberalismo, ao iluminismo, os estados republicanos, direitos e etc. E ao mesmo tempo vai ser um período que a gente vai ter, eles vão tentar manter as estruturas coloniais antigas. Dentre eles, os portugueses lá de Portugal, eles vão começar a exigir que o retorno do monopólio para o Brasil. Então, eles não querem mais que o Brasil tenha o mesmo status de reino, como Portugal, e eles querem que o Brasil se torne monopólio novamente, para eles poderem explorar ao máximo o Brasil como colônia. Então, eles queriam um retorno do Brasil como colônia, né? E é evidente que as elites brasileiras não vão curtir essa ideia. Uma parte da elite brasileira, que é a elite que a gente chama de portuguesa, porque é confuso, porque são portugueses que vivem aqui no Brasil, tá? Então, sempre que eu falo português de Portugal, não é que eu estou sendo redundante, porque tem portugueses aqui no Brasil. E aí tem uma elite aqui portuguesa no Brasil que meio que apoia esse processo. Dom Pedro está aqui tentando, né, jogar dos dois lados, porque ele é filho de Dom João, ele representa os interesses portugueses, mas a elite brasileira não curte essa ideia de voltar ao monopólio. E aí começa um conflito, já vai começar a acender faísca, que já não estava num clima muito legal. E aí, Dom Pedro conversa com o parlamento português, porque se cria um parlamento, etc., conversa com o pai, e eles decidem assim, beleza, vamos fazer o Brasil participar dessas decisões. E aí eles mandam 2 representantes brasileiros, deixa eu voltar, eles mandam 2 representantes brasileiros para participarem da votação do momento em que, da votação se o Brasil ia se tornar ou não, de novo, uma colônia de Portugal. E é evidente que eles chegam lá e olham e não vão ser levados a sério. Os portugueses lá em Portugal, os partidos portugueses não levam a sério, eles querem manter essas decisões de que o Brasil ia voltar a ser um monopólio de Portugal. E os brasileiros voltam para o Brasil frustradíssimos e falam: olha, não adianta conversar. Basicamente, eles vão fazer o que eles querem voltar ao monopólio. A gente não tem nenhuma voz lá, não tem essa de participação. Ou a gente se radicaliza para a gente manter essa nossa independência econômica, ou a gente vai voltar a ser monopólio. E aí, essas ideias, esse medo, né, começa a chegar em toda a elite, eles começam a pressionar Dom Pedro, e principalmente se articularem com Dom Pedro para que eles cheguem no Dom Pedro e falem, então, vamos, se você ajudar a gente a se radicalizar e pedir independência de Portugal, você vai ser um rei completamente independente, você vai tomar suas decisões, você não vai depender do seu pai, você vai ter um reino inteiro para você, que é gigantesco. Então, meio que começam a articular com ele ali uma possibilidade de radicalização máxima para manter essa independência econômica. E aí, quando a gente vai ter o processo de independência. E primeiro, a independência é um processo, né? Ela não vai só acontecer no dia 7 de setembro. Ela começa quando esses caras voltam para o Brasil e falam: ferrou, ou a gente radicaliza, ou a gente vai voltar a ser colônia. Então, primeiro se cria, né, esse clube de resistência, que é uma galera da elite que fala: não, a gente não quer mais se submeter a Portugal de jeito nenhum. Vamos instaurar uma república, não. Vamos pedir independência. E aí, esse clube de resistência vai ali se organizando com Dom Pedro, e esse clube de resistência ele vai crescendo, crescendo, até que surge a ideia de que esse clube de resistência existe lá em Portugal. Portugal fica sabendo da existência desse clube de resistência. Dom João, sabendo da situação dos conflitos, ordena que seu filho volte. Por quê? Ele não quer que o próprio filho dê um golpe nele, ou que a própria. Porque o que ele queria? Ele queria que Dom Pedro voltasse para ele poder meter o chicote na galera, cortar pela raiz o mal, para que não aconteça nenhuma subversão contra Portugal.
Só que Dom Pedro gostou da ideia. E ele fala: não vou voltar, vou ficar aqui. E todo lado dessa galera aqui que não quer se tornar colônia de Portugal. E esse dia vai ficar chamado como Dia do Fico, porque ele retorna, ele nega o retorno a Portugal e tem todo um discurso bonito quando ele declara que vai ficar, ele declara apoio aos brasileiros, e naquele momento a elite brasileira fala: beleza, então a gente tem apoio, vamos na fé com isso. E aí, em seguida, no dia 7 de setembro, Dom Pedro declara a independência de Portugal. Aí o Brasil se torna de fato independente. Quando eu falo que é um processo, é porque vão rolando os murmúrios, a subversão vai crescendo, as próprias elites vão pressionando, eles precisam se articular, porque eles sabem que vai ter retaliação. Portugal, inclusive, quando a gente tem guerras de independência, né? Que as guerras de independência, elas são divididas em duas. As guerras de independências internas, que é o Dom Pedro, ele vai declarar a independência, que vai ser um processo de cima para baixo. Então, a independência ela é declarada e a população não faz parte disso. Vai ser basicamente uma articulação da elite com o Dom Pedro. Só que principalmente vai ser uma elite ali da região do Rio de Janeiro, né? Principalmente as elites do Sudeste, que vão apoiar Dom Pedro. As elites do Nordeste, por exemplo, não aceitam Dom Pedro como seu rei, principalmente porque existiam elites de algumas regiões que elas eram muito fiéis a Portugal, ou que elas simplesmente não queriam obedecer Dom Pedro, ou queriam sua própria independência, como as elites de Pernambuco. Então, vai ter essas guerras internas, onde Dom Pedro vai, na marra, bater, matar e submeter essas pessoas e essas regiões do resto do Brasil ao seu poder, e vai ter as guerras de independências externas, né, que na realidade são contra Portugal. Portugal tenta retalhar, tenta derrubar, retomar o poder, não consegue. A Inglaterra declara apoio ao Brasil, desculpa, e nesse processo, Portugal acaba baixando a cabeça e fala: beleza, tá, não vou bater de frente, porque senão a Inglaterra ia intervir. Por que era importante para a Inglaterra manter o Brasil como uma nação independente? Para a Inglaterra era um mercado consumidor, ia ser um mercado para ela vender seus produtos industrializados, que nesse momento está acontecendo, né? Vai iniciar a segunda revolução industrial, então para a Inglaterra seria um mercado competitivo contra o resto do mundo. Portugal demora para reconhecer, tá, a independência do Brasil, e só reconhece depois que o Brasil paga a maior grana para Portugal, nada a ver, como dívida, né, por ter se tornado independente, uma vez que o Brasil era uma das fontes de renda de Portugal, e como o Brasil se tornou independente, Portugal não ia ter mais essa renda, nada a ver. Mas o Brasil teve que pagar e já inicia a dívida pública aí nessa palhaçada, dívida externa, no caso. Uma coisa importante, né, que eu falei aqui, que surge esse protótipo, né, de uma semente de ideia de Brasil. Por quê? Durante as guerras de independência, o Dom Pedro vai forçar a barra para essa galera anexar num território que é dele. Só que não existia esse conceito de nação, porque o conceito de nação, ele vai partir de uma lógica de pertencimento. Então, isso só vai acontecer na República, quando a República começar a investir em situações que tornem, principalmente em questões de estudo, em arte, em música, que unifiquem o território para toda a população de diversas regiões se sentirem pertencentes ao mesmo país. Mas as guerras de independência vão trazer essa primeira noção, uma sementinha ali, do que é o território brasileiro, do que é uma nação brasileira, entre aspas. Porque ali vai ter. Porque vai ter essa integração, né, de território, ele vai forçar essa integração. Daí aqui eu tenho essa imagem, que ela foi feita de uma forma que ela foi criada em 1888, então ela foi bem mais para frente, ela foi dentro de um contexto da República, tá bom? Então sempre que vocês verem essa imagem, bora lá, retrate da independência do Brasil, ela foi criada no contexto da República, no momento que está tentando se criar o conceito de nação, de nacionalismo, de integração. Então, se precisava de uma lógica heróica, como se a independência fosse heróica. Mas eu acho que vocês já devem ter ouvido falar que não foi lindo assim, as margens do Rio Ipiranga,
Dom Pedro levantou sua espada e falou independência ou morte. Todo mundo sabe que foi num jegue, que ele estava com caganeira e todas essas histórias que recriaram para criar uma imagem heróica da construção do Estado brasileiro. Mas é importante entender como foi esse processo, de que Dom Pedro, ele politicamente declara a independência, mas a lógica de criar uma nação é completamente diferente, de você ter uma independência. Então, o Brasil nasceu quando ele se tornou independente, mas ele só vai se tornar um Brasil de brasileiros na República, quando eles forem investir mesmo numa lógica de um Estado brasileiro que vai surgir, uma lógica até heróica. Eles começam a procurar vários heróis, como Tiradentes, mais para frente os Bandeirantes, e toda essa história, que inclusive é um debate bem recente, como vocês podem ver, dos heróis brasileiros, né? Quem foram os heróis brasileiros? Mas, na realidade, boa da parte da história dos heróis brasileiros foi construída, foi por causa de uma necessidade de procurar um ponto similar entre diversas culturas diferentes. Porque, querendo ou não, o Brasil é gigante, é o tamanho de diversos países. Então, para assimilar todos esses territórios de diversas culturas em uma só, que é a cultura brasileira, eles precisaram procurar lógicas similares, como a independência, os bandeirantes, o Tiradentes, etc. E aqui eu quero insistir nessa parte das rupturas e das permanências, porque é uma coisa bem complexa nesse período, né, que a gente chama de período de transição. O Brasil, em específico, é a única... Não, mentira, não é a única, mas é uma das principais um dos principais países que se tornam independentes e mantém a monarquia. O México, no primeiro momento, ele vai manter a monarquia, só que logo em seguida vai virar república. Vocês vão estudar mais para frente também. Então, a monarquia no México não dura. Depois ela se torna república, e o Haiti também. O Haiti mantém a monarquia, só que no caso do Haiti é uma monarquia também constitucional, só que não é escravista. Foi o único país na América toda que teve independência e acabou com a escravidão. Todos os outros países na América, Estados Unidos, os países da América Latina, tirando o Haiti e o Brasil, se tornaram independentes e mantiveram a escravidão. Por isso que a gente insiste nesse conceito de manutenção da estrutura escravista. Então, a exploração do negro, as questões de exclusão social, a gente vai ter estados nascendo a partir disso. Então, não é que eles nascem apesar disso, eles nascem com isso, em cima dessa exploração. Como eu falei para vocês também, foi todas essas independências, com exceção do Haiti, o Haiti é exceção em todos os sentidos. Essas independências, elas vão acontecer de cima para baixo. Então, as elites vão se articular, no caso, sempre uma elite associada à burguesia. Então, quando falo burguesia, é aquela coisa da galera que tem grana, tem influência mercantil, embora não necessariamente tenha sangue nobre. Então, é uma burguesia mercantil articulada com, no caso do Brasil, com a corte, que vai levar à independência. O Brasil vai levar a monarquia constitucional, tá bom? Então, o primeiro reinado vai ter uma monarquia constitucional. Peraí. E o resto da América vão ter repúblicas. O Brasil vai se manter como monarquia, isso é um ponto à parte. Aí é o que eu falei para vocês. A dupla revolução, a Revolução Industrial e a Francesa, vão começar a romper, né, com o antigo regime, vão craquelando ele aos poucos, e como consequência a gente também vai ter a crise do sistema colonial, uma coisa que uma está articulada à outra. Então, eles vão cair juntos. O antigo regime cai e o sistema colonial cai também. E, ao mesmo tempo, a gente vai ter a transição para o capitalismo industrial, para os estados liberais e etc. E aí a gente vai ter o primeiro reinado, que é o do Dom Pedro I. O primeiro reinado, como eu falei, ele é constitucional. Então, a gente tem uma monarquia constitucional. Só que a treta eles vão criar uma constituição em 1824, da onde vai ter da onde vão se articular. Eles decidem, né, que vão ter as divisões de poderes, vai ter um poder executivo, legislativo, judiciário, só que na Constituição eles adicionam poder moderador. Então, o que é o poder moderador? O imperador ele vai ter poder irrestrito
para intervir nos outros três poderes. Então acabava sendo um migué, não era bem uma divisão de poderes, porque ele poderia intervir nos outros. O voto era censitário, então baseado na renda, excluía a maior parte da população. E o rei, essa Constituição foi uma treta, por quê? Que o Dom Pedro, quando ele articula, né, ele vai começar a articular para criar uma Constituição, eles criam uma Assembleia Constituinte, que não vai ser o rei que vai decidir como vai ser a Constituição, vai ser aquela galera dos partidos, que eu vou explicar mais para frente. Só que aí os parlamentares começam a entrar em conflito. Nesse momento vão ter dois partidos principais, que vai ser o brasileiro e o português. Eles vão ter conflitos entre si, porque um apoia mais o Dom Pedro, eles são a favor de um poder centralizado do Dom Pedro, né? O Partido Português está sempre ali do lado do Dom Pedro. E o Partido Brasileiro, que é um poder mais descentralizado, que o legislativo tenha mais independência. Daí, numa noite, esses partidos vão entrar em conflito, que vai ser a noite das garrafadas, eles saem se batendo mesmo. O rei fica sabendo, e aí ele pega e dissolve a Assembleia da Constituinte e outorga a Constituição. Evidente, outorgar ele vai autorizar, ele que vai fazer, e dane-se, ele que vai decidir. Então, a galera para de ter participação política e ninguém gosta disso, porque ele, com o poder moderador, intervém. É, né, ele que decide que vai ter o poder moderador nesse momento. Então, a gente tem, eu sempre preciso lembrar em Primeira República não, Primeiro Império, poder moderador. Daí o dito julgo, vulgo. Daí tem a Confederação do Equador. A Confederação do Equador vai ser uma coisa similar também, porque vai ser uma rebelião ali da região de Pernambuco, Rio Grande do Norte, porque a elite não quer também, ela não gosta dessa ideia do poder moderador, dessa centralização do poder real, e eles também decidem uma independência própria, eles querem criar um país anexo, que vai se chamar Confederação do Equador, onde vão ter esses pertencentes. Eles querem criar uma república, também escravista, com divisão de poderes, etc. Essa rebelião ela vai ser altamente suprimida e bem violenta mesmo, e o imperador volta a centralizar o poder. Aí também tem a Guerra da Cisplatina, que vai ser a mesma coisa da questão do Uruguai, que o Brasil fica vai se manter a briga que começou lá em Dom João, né? A questão de quem vai ficar com a Cisplatina. Nesse momento, por causa da Guerra da Cisplatina, o Dom Pedro I ele perde muita popularidade. Por quê? Ele perde a região da Cisplatina e meio que a galera que vai lutar lá foi lutar à força, ele vai perdendo apoio militar e ele perde apoio popular porque é uma guerra fracassada, isso fica bem mal visto. E aí, a partir daí, o próprio Dom Pedro ele começa a perder apoio, a partir da Guerra da Cisplatina. Ele começa a perder principalmente apoio militar, que era a base dele. E além disso, eu já expliquei para vocês que tinha esses dois partidos, o Partido Brasileiro e o Partido Português. O Partido Brasileiro era oposição ao imperador, o português era a favor, né, apoio do imperador. E no momento que eles se confrontam, ele percebe que ele perdeu toda a popularidade porque ele já não tinha apoio militar. Ele tem ali um confronto com os próprios militares por causa da Guerra da Cisplatina, porque ele vai perdendo a popularidade. Ele já não tem apoio da maior parte dos brasileiros, uma vez que o Partido Brasileiro ele era a maioria ali dentro do parlamento, etc. Ele não tem apoio das elites do Nordeste, ele basicamente só tem apoio da elite portuguesa da região do Sudoeste. Ele vê a situação que ele está, ele decide abdicar do trono, porque ele não quer passar esse estresse, ele não quer ser derrubado, principalmente esse é o ponto, não ser derrubado. Por quê? Deixa eu voltar. Se ele for derrubado, evidentemente que ele vai ser derrubado para ou colocar em um outro imperador, ou principalmente instaurarem uma república. Que o republicanismo, nesse momento, ele já tem uma força muito grande. E quando isso acontece, ele sabe que se ele for derrubado, a dinastia dele vai morrer. Então, o que ele faz? Ele abdica o trono, porque dessa forma, o próximo na linhagem, né, vai ser seu filho, que naquela época tinha 5 anos. Só que a ideia era o quê? Eu abdico, meu filho vai entrar no meu lugar, e ele
quando tiver 18 anos, ele vai poder, de fato, começar a administrar todo o território, e a gente vai manter a nossa dinastia, o nosso sangue, etc. E nesse meio tempo, dentro dos 5 anos do filho dele até ele fazer 18 anos, eu vou eleger ali, vai ter uma galera que vai ser responsável por administrar o território brasileiro, vão ser os diversos regentes, né? Que a gente vai entrar no período regencial. Assim, ele consegue manter o filho dele no trono, consegue manter a linhagem, sem que ele seja derrubado. E a partir desse momento, a gente entra no período regencial, de fato, até que Dom Pedro II vai dar o golpe da maioridade, vai assumir o trono e vai manter a linhagem de Bragança como imperador do Brasil. E aí, na próxima aula, a gente vai ver período regencial. E eu coloquei aqui para vocês assistirem Haikyuu, que é um anime muito fofo, porque agora a gente tá em época de Olimpíada, embora o vôlei hoje tenha perdido, né? O Brasil tá mandando muito bem. E é isso. Vocês têm alguma dúvida? Eu falei mais do que devia, tô 5 minutos. Ai, Sara, eu também. É muito fofo. Fiquei 5 minutos a mais do que devia. Eu vou parar a gravação. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem me chamar, mas podem falar também.